meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. De acordo com as estatísticas da Polícia de Trânsito, o número de acidentes rodoviários em 2015 e no início de 2016 diminuiu sensivelmente. E interessante que essa tendência positiva seja atribuída não apenas ao endurecimento das normas legislativas, à melhoria da cultura de direção e à qualidade da superfície da estrada, mas também a uma diminuição da solvência da população. Os proprietários de automóveis simplesmente começaram a usar menos seu transporte pessoal. De qualquer forma, será útil para todo motorista conhecer as principais causas dos acidentes de trânsito e as maneiras de evitá-los. Estatísticas inexoráveis. De acordo com as estatísticas publicadas para 2015, as principais causas de acidentes na Rússia, um pouco menos de 2%, não cumprimento dos limites de velocidade, ou seja, exceder a velocidade estabelecida e recomendada do tráfego, 2%, não cumprimento das regras de ultrapassagem por ignorar sinais de trânsito, marca-cois, bem como desconsiderar as recomendações para manobras de ultrapassagem. 6% e álcool, ou seja, dirigir sob a influência de álcool, pouco menos de 8%, dirigir na pista de tráfego em sentido contrário, 8%. Escolha incorreta da distância, 18%, e não observância das regras de prioridade ao passar por cruzamentos, ignorando sinais de trânsito. 24%, e outras violações, 32%, e não adequação da velocidade escolhida às condições específicas da estrada. Um fator específico raramente é a principal causa de um acidente de trânsito. Na maioria das vezes, e uma confluência de circunstâncias que leva a acidentes nas estradas. Por exemplo, o álcool em si não pode causar acidentes. Mas o estado de intoxicação alcoólica leva a excesso de velocidade, desatenção ao passar por cruzamentos ou ultrapassagens, que se tornam as causas de acidentes. Luta contra motoristas embriagados. Dirigir embriagado e punível com uma multa de 50 mil rublos. Em caso de reincidência, o motorista corre o risco de receber uma multa de 300 mil rublos, privação da carteira de motorista por 3 anos e prisão por até 2 anos. Se o consumo de álcool tiver causado um acidente que matou uma pessoa, o infrator pode ser preso por 7 anos, e se o acidente tiver matado 2 ou mais pessoas, a pena máxima é de 9 anos. Nível de habilidade ao dirigir. Não é segredo que o aumento maciço do número de motoristas na Rússia na última década, infelizmente, não corresponde ao nível de treinamento oferecido aos novos usuários das estradas. As principais causas de acidentes nas estradas são os motoristas. O nível geral de habilidade de direção inclui um conhecimento profundo das regras de trânsito. Mas o mais importante é a autodisciplina, que impede o motorista de violar as regras de trânsito. A capacidade de ajustar a posição do assento do motorista e dos espelhos retrovisores. Habilidades de manobra, incluindo a posição correta das mãos no volante. Muitos motoristas não têm a capacidade de controlar o carro em situações extremas, a capacidade de avaliar o nível de aderência das rodas com a superfície da estrada, etc. Tudo isso leva ao fato de que os motoristas não conseguem avaliar adequadamente não apenas o nível de seu próprio senso de direção do carro, mas também prever o comportamento de outros usuários da estrada. E aí que estão as principais causas dos acidentes de trânsito. Ao ultrapassar um cruzamento, os motoristas geralmente avaliam incorretamente a velocidade do tráfego que se aproxima ao ultrapassar. Eles não levam em conta a capacidade do carro e a distância do tráfego que se aproxima, além de outras situações que, na maioria dos casos, levam a um acidente. Experiência ao dirigir e estado emocional. Vale a pena admitir que muitos usuários das estradas não têm consciência ao dirigir. E não se trata apenas de dirigir sob a influência de álcool e observar as regras de trânsito. As causas dos acidentes são possíveis, em grande parte, porque os motoristas não levam a sério o processo de dirigir. Por exemplo, o uso de todos os tipos de dispositivos móveis geralmente leva à perda de controle sobre o ambiente da estrada. Muitos motoristas não impedem que motoristas sonolentos e cansados adormecam na estrada. Para evitar acidentes durante uma longa viagem na rodovia, é recomendável aprender os métodos que o ajudarão a não dormir ao volante. https://youtube
Com GWT V igual J, D5TH. De acordo com as estatísticas, a maioria dos motoristas se envolve em acidentes no primeiro ano após a obtenção da carteira de motorista ou após os primeiros 5 a mais 1 anos de direção. O primeiro ano é marcado pela falta de experiência, o que leva ao risco de causar acidentes. Após cerca de 5 anos de experiência de direção, o motorista começa a se sentir confiante em suas habilidades, o que diminui a cautela e a concentração. Há também uma dependência do número de acidentes em relação à idade do proprietário do veículo. Assim, as pessoas com menos de 25 anos e depois dos 60 são as mais propensas a cometer erros nas estradas. Uma pessoa agressiva que dirige um carro em um estado de tensão nervosa tem maior probabilidade de causar um acidente. Condição dos carros e das estradas. Uma omissão nas estatísticas que nos foram fornecidas e a falta de fatores claramente rotulados de condições da superfície da estrada, que provavelmente foram classificados como outras infrações. No entanto, a presença de lombadas, buracos, sulcos e más condições das marcações nas estradas da Rússia e da Ucrânia é frequentemente a causa de acidentes rodoviários. Essa categoria inclui a má manutenção das estradas no inverno, época em que tradicionalmente ocorre o maior número de acidentes rodoviários. A condição técnica dos veículos também desempenha um papel importante para garantir a segurança nas estradas. As principais falhas podem incluir uma operação incorreta do sistema de freios. Muitas vezes, o sistema de freios não fornece a desaceleração adequada, há uma distribuição desigual da forca de frenagem entre os eixos. A maioria dos carros em regiões domésticas ainda não está equipada com abraços, ou os proprietários não querem consertar esse sistema em seus carros. Falha na suspensão e na direção. O desgaste dos produtos de borracha, os amortecedores, as molas envelhecidas e a folga do mecanismo de direção levam a um comportamento desequilibrado do carro. Mau estado dos faróis. Muitos motoristas se esquecem de ajustar o farol principal. Usuários de estradas com pedestres. Entre os acidentes rodoviários ocorridos em 2015, aproximadamente 11% dos acidentes envolveram pedestres. Uma grande parte desses acidentes é causada por pedestres, que muitas vezes atravessam a rua no lugar errado. Mas mesmo em locais designados para a travessia, as pessoas se esquecem de prestar atenção à aproximação de carros. Isso é especialmente verdadeiro no inverno, quando às vezes são necessários mais de 12 metros para parar um carro. Parte da culpa pelos acidentes que ocorrem nesses momentos e dos serviços públicos. Artigos relacionados, em discussão sim, a estatística é o fato mais inexorável, que é difícil de contestar. O autor, em minha opinião, identificou com precisão em seu artigo a relação entre a diminuição dos acidentes rodoviários e a diminuição real da renda da população. Concordo plenamente que as pessoas simplesmente passaram a usar menos o transporte motorizado em seu dia a dia, daí a redução dos acidentes no transporte motorizado. Portanto, a cultura de comportamento nas estradas em nosso país, em minha opinião, está muito aquém dos países europeus. E claro que o estilo de direção e o estado em que os motoristas se sentam ao volante desempenham um papel fundamental nas estatísticas. Nesse caso, é necessário não esticar as estatísticas, mas refletir a realidade. Em conclusão, a classificação das principais causas de acidentes de trânsito revela a complexidade desse problema que afeta a vida de milhões de pessoas. Fatores como a imprudência, o uso de álcool, a velocidade excessiva e a falta de atenção são responsáveis por grande parte das ocorrências. E é fundamental que todos nós, como cidadãos, nos conscientizemos sobre a importância de adotar comportamentos mais seguros nas vias. Somente através da educação, da fiscalização e da responsabilidade coletiva poderemos reduzir esses índices e garantir um trânsito mais seguro para todos. A mudança começa com cada um de nós.